A guerra na Ucrânia se tornou um verdadeiro campo de batalha, não apenas para a Ucrânia, mas também para a própria Rússia. À medida que o presidente Vladimir Putin segue seus objetivos, muitos se perguntam até onde ele está disposto a levar seu país. A situação em que a Rússia se encontra é alarmante, e os custos, tanto humanos quanto financeiros, são impressionantes. Giuseppe Carvalho Dragoni, um almirante da NATO, revelou que o conflito na Ucrânia atingiu proporções tão impressionantes que chegou a ser quase irreversível. Desde o início da invasão, as tropas russas sofreram perdas devastadoras. Aproximadamente 1,4 milhão de soldados russos foram mortos ou capturados em um curto período. As estatísticas são chocantes, mais de 11.300 tanques e um número colossal de aeronaves foram destruídos. A realidade é que essa guerra não está apenas esgotando o exército russo, está também causando um profundo abalo econômico. Os militares estão afundando em uma crise estratégica, uma vez que a Rússia enfrenta uma brutal pressão para sustentar sua máquina de guerra. O que começou como uma tentativa rápida de dominação agora está se transformando em um pesadelo prolongado. E o que dizer sobre a sociedade russa? Uma classe média artificial surgiu, alimentada pela guerra, que leva muitos jovens a se alistar, buscando uma vida melhor. No entanto, essa ilusão de conforto está sendo revelada, enquanto o país mergulha em crises internas e se vê cada vez mais isolado, pressionado por sanções e desastres econômicos. Como isso afetará o futuro da Rússia e o que isso significa para a segurança global? A guerra na Ucrânia transformou-se em um fardo insuportável para a Rússia. O conjunto de erros estratégicos cometidos por Putin, que no início parecia fácil para ele, agora se revela catastrófico. As mentiras que cercam a operação militar e os sonhos de uma vitória rápida foram superadas pela dura realidade de um conflito prolongado e desgastante. À medida que o moderno exército russo se afunda em uma crise prolongada, sua capacidade de se recuperar se torna cada vez mais questionável. E aqui surge a pergunta: Putin será capaz de reconhecer suas falhas e mudar de curso? Com tantas perdas e um inverno rigoroso se aproximando, a pressão interna para uma resolução pacífica só deve aumentar. Você se pergunta como isso pode acabar? A resposta pode estar mais distante do que todos desejam. A intensa guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem deixado a economia russa em ruínas. Somente no último período, as forças russas perderam mais de 34 mil unidades de armamento e cerca de 66 mil soldados. Essa corrupção silenciosa na estrutura militar é somente uma parte da realidade devastadora. Entre as perdas, 1.200 unidades de defesa aérea, 428 aeronaves e 346 helicópteros russos foram destruídos. A Rússia se encontra diante de um abismo econômico e militar que poucos poderiam imaginar. A guerra não é apenas um campo de batalha, é um desafio colossal que está drenando os recursos da Rússia. Estima-se que a Rússia tenha perdido a espantosa marca de 77 mil veículos aéreos não tripulados, vital para suas defesas. Cada dia traz uma nova dimensão para este conflito. Não se trata apenas de falhas na estratégia, mas também de uma crise financeira colossal que Putin jamais previu. Como as sanções afetam a economia, o país acumula cerca de 340 bilhões de dólares em reservas congeladas, e 78,5 bilhões de dólares foram perdidos especificamente no setor energético. Essa realidade se torna insuportável, especialmente quando refletimos sobre a retórica inicial de Putin, que desejava dominar a Ucrânia em um piscar de olhos. Mas, em vez de uma conquista fácil, ele se encontra atolado em um conflito que já dura quase 4 anos. Diante dessa situação, a opinião pública na Rússia está em ebulição. O conceito de uma classe média artificial, criado por Vladislav Innocencio, parece um eco distante na mente dos cidadãos. Essa nova classe, forçada a se adaptar a novos padrões, está se vendo dividida. Pais, em busca de proteger suas famílias, incentivam seus filhos a se alistarem no exército, na esperança de que a guerra traga prosperidade, mesmo em meio a um caminho incerto e perigoso. A insatisfação permeia as ruas. O que poderia ter sido uma oportunidade para crescer se transforma em um fardo temido. As famílias se perguntam se vale a pena continuar acreditando na retórica oficial, enquanto vem a economia em declínio. A guerra, que era vista como um meio de afirmar o poder russo,
se transforma em um fardo esmagador. Conforme as frentes de batalha se deslocam, a Ucrânia se mostra resiliente, utilizando sua infraestrutura militar para dar um golpe forte na Rússia. O ruído do conflito ecoa em cada cidade ucraniana, enquanto trilhas de destruição deixam marcas profundas no solo. No entanto, além dos números, existe uma história humana por trás de cada perda. Martelando na mente da população está a pergunta: até quando a Rússia suportará essa pressão? Num futuro próximo, as decisões de Putin se revelarão cruciais. À medida que se afunda cada vez mais, a pergunta que permanece é: será que a Rússia conseguirá se reerguer, ou a guerra selará seu destino para sempre? Na parte anterior, mergulhamos no caos dos bombardeios russos sobre a infraestrutura ucraniana, tremores sacudindo o solo, o odor acre de fumaça negra espalhando-se pelas ruas destroçadas, toques gelados de ruínas frias sob os pés ensanguentados. Coisas vistas e sentidas diariamente na Ucrânia, onde o sofrimento ecoa como um trovão incessante. Pode o império de Putin aguentar o fardo de sua própria febre destrutiva? Agora, olhemos o preço financeiro terrível que essa invasão cobra, um golpe invisível, mas letal. Sintam o peso sufocante das sanções espremendo o ar da economia russa, como um punho gigantesco apertando reservas congeladas em cerca de 340 bilhões de dólares, dinheiro perdido no vazio gelado dos bancos internacionais, valiosos como neve derretendo em mãos suadas. E o grito da perda no setor energético, 78,5 bilhões de dólares escorrendo pelos poros do país após 3 anos de luta exaustiva. Ouço o som de milhares de passos leves saindo da Rússia, mais de 460 empresas fugindo como sombras no escuro, deixando buracos vazios nas ruas silenciosas. Perguntem, como um líder tão obstinado transforma seu império numa máquina de guerra, só para vê-la cuspir lucros inflados que agora murcham como flores pisoteadas? O crescimento econômico, outrora inflado como um balão tenso, desce em queda livre. Estimativas do Outlook Econômico Mundial apontam uma desaceleração para 1,4% em 2025, caindo para 1,2% em 2026. Mas o pior pode estar à espreita. No mês de outubro, o Moscow Times revelou que a Rússia enfrenta seu terceiro freio direto no crescimento. Os primeiros 9 meses de 2025 viram a economia expandir apenas 1%, 4 vezes mais devagar que o mesmo período em 2024. O cheiro amargo de isolamento econômico paira no ar, um toque áspero nas peles dos cidadãos comuns, forçados a respirar o pó de uma guerra que Putin nunca imaginou duraria tanto. Tudo isso por uma guerra atolada, um pântano criado por ele mesmo. Essa operação militar especial nunca foi planejada para uma batalha multianual. Putin, arrogante como sempre, sonhou com uma vitória rápida em 2014, dizendo ao Guardian que poderia conquistar toda a Ucrânia em apenas 2 semanas. Agora, faz-tem forvar mais de uma década, e essas 2 semanas viraram quase 4 anos de conflito sangrento. Como Dragones observa, a Rússia terá que negociar em breve, mas o obstáculo é o próprio Putin, incapaz de ver o custo verdadeiro de seus erros estratégicos dentro da Ucrânia. Uma avaliação de inteligência americana, reportada pela NBC em outubro, confirma nenhuma sinalização de Putin ceder em suas demandas para um acordo de paz. Funcionários seniores dos Estados Unidos e congressistas acham que ele está mais entrincheirado do que nunca. Seu exército sangra milhares de soldados e equipamentos a cada mês, o cheiro ferroso de sangue misturado à desgastada terra ucraniana, o ruído estridente de explosões ecoando em noites sem fim. E a economia sangra bilhões, com o toque frio da inflação apertando bolsos vazios. A teimosia de Putin e uma crença cega na força militar, que provou ser fraca, o levam a drenar seu país de vidas e riquezas para um sonho frágil na Ucrânia. Mesmo se vencer, a Ucrânia o deixará mais fraco por décadas, um bumerangue violento retornando como um pesadelo inevitável. Mas o que acontece fora da Ucrânia é ainda mais alarmante. O balanço estratégico de Putin fracassou completamente, fortalecendo não apenas a OTAN, mas o golpe de reviravolta que ele nunca viu vindo. Quando seus invasores marcharam, o medo se espalhou como fogo em gravetos secos, levando Suécia e Finlândia a aderirem à aliança, um movimento direto inspirado pela agressão russa. A Suécia, com sua experiência centenária em submarinos no Mar Báltico,
agora permite que a OTAN patrulhe a porta de entrada do grande porto de São Petersburgo da Rússia, enchendo o que era um vazio branco neutro com defesas irônicas. O cheiro salgado do mar se mistura ao toque robusto de bases aliadas emergindo, contrariando qualquer intenção de Putin de impedir a expansão da OTAN. A Suécia foi chamada por especialistas RAND como Marte Kepler, sua contribuição, território para dissuasão e defesa, ajudando a impedir a habilidade russa de moldar o ambiente regional para conflitos futuros. Embora o Mar Báltico não seja inteiramente um lago da OTAN, um vasto trecho de 145 mil milhas quadradas, a adição dessas nações permite uma presença coletiva reforçada, um pescoço apertado invisível ao redor de Moscou. E isso não para por aí. A guerra levou todos os membros da OTAN a concordarem em aumentar gastos de defesa para 5% de seus PIBs até 2035, pressionados pelo presidente americano Donald Trump. Era para enfraquecer a aliança na Europa. Em vez disso, ela emerge mais forte, com novos membros, gastos maiores. Apoio maciço à Ucrânia e planos para reforçar o flanco oriental com drones até meados de 2026. Sentam o zumbido constante de veículos aéreos não tripulados no horizonte, um enxame mecânico enfrentando ameaças russas, uma arma que nunca existiria sem o erro colossal de Putin. Será que o líder russo percebe agora o monstro que criou? Sua invasão, uma dança perigosa de poder absoluto, transforma sua nação num imã para isolamentos econômicos e militares que drena sua força vital, deixando-o mais vulnerável do que jamais admitiria. Que alto preço terá que pagar antes de ceder? Quando a Ucrânia e a OTAN contra-atacarem de forma tão devastadora que até mesmo o Kremlin trema. Fiquem atentos, o próximo passo pode mudar tudo, com Putin encurralado por suas próprias sombras traiçoeiras. O clique de uma negociação forçada, o estalo de sua resistência quebrando, é só uma questão de quando? CC. A adesão da Suécia à OTAN, em resposta às ações russas na Ucrânia, representa um erro estratégico grave de Putin, fortalecendo as defesas da aliança na região nórdica do Mar Báltico, onde a Rússia agora enfrenta uma vigilância implacável. Imagine o eco distante de propulsores submarinos cortando águas geladas. Anos atrás, em uma missão noturna no Báltico, o ar salgado se misturava ao cheiro de diesel, enquanto tripulações suecas mapeavam rotas invisíveis. Essa memória sensorial, viva como o frio que penetra os ossos, agora vira realidade ampliada para a OTAN. A Suécia traz mais de 100 anos de expertise em operar submarinos nesse mar traiçoeiro. Isso permite patrulhar a porta de entrada para o imenso porto de São Petersburgo, na Rússia. O som das hélices girando, como um sussurro ameaçador, ecoa nas profundezas. Putin, você pensou que controlava as correntes? A chegada da Suécia e da Finlândia fecha lacunas que os planejadores da OTAN chamavam de espaço branco nessa via navegável. Território que era quase neutro, próximo às fronteiras russas, agora se enche de defesas aliadas. Sinta o peso disso, o vento cortante do Báltico carregando o rumor de navios se aproximando, transformando neutralidade em fortaleza. Como a OTAN poderia ignorar tal oportunidade? De acordo com os News, a citação de Rand Marta Kepler é clara e cortante. Ela diz, o território sueco é a contribuição mais vital para a OTAN, em dissuasão e defesa. A Suécia atua como facilitadora, base e área de lançamento para forças dos Estados Unidos e aliadas. Imagine o solo firme sob botas de soldados. O zumbido de aeronaves decolando ao amanhecer. Isso impede que a Rússia molde o ambiente regional para um conflito potencial, e repele invasões russas. O Mar Báltico não é um lago da OTAN, apesar do que alguns afirmam, adicionam os News. É uma extensão de água de 145 mil milhas quadradas, e a OTAN não pode patrulhar tudo. Mas, adicionar 2 países com presença no Báltico reforça a presença coletiva da aliança. Má notícia para Putin. E isso só aconteceu por causa da invasão da Ucrânia. Não para por aí. A entrada de 2 novos membros é só uma fração do fortalecimento da OTAN. Relatórios da BBC revelam, em junho, todos os membros da OTAN concordaram em elevar os gastos com defesa para 5% do produto interno bruto até 2035.
Essa decisão veio sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que antes sugerira que os membros não americanos precisavam contribuir mais para a aliança. Sinta a tensão no ar, reuniões acaloradas em Bruxelas, o clique de canetas assinando compromissos, o cheiro de café forte em salas de negociação. Putin errou feio com a OTAN? A guerra na Ucrânia deveria enfraquecer o controle da aliança sobre a Europa, em vez disso, fortaleceu esse domínio. Agora, visualize Putin isolado em seu Kremlin, o eco de alertas soando como um alarme distante. Ele empurrou a OTAN para o canto, e ela saiu golpeando de volta. Novos membros surgem. Gastos sobem. Apoio à Ucrânia aumenta. E, como reportou o RBC Ucrânia em 3 de novembro, um plano novo para reforçar o flanco leste da OTAN com drones. Até meados de 2026. A OTAN terá essencialmente uma guerra de drones em seu flanco oriental. Contra a ameaça russa. O zumbido incessante desses aparelhos no céu cinzento, como vespas enfurecidas, mudará tudo. Mas e se isso for só o começo de uma reviravolta maior? Como Putin reagirá quando o cerco apertar ainda mais? E imagine, ouvintes, o peso esmagador de um líder poderoso, Putin, acreditando que poderia humilhar a NATO ao isolá-la. Mas que reviravolta chocante! Esse mesmo líder empurrou a aliança para um canto escuro e apertado, e ela emergiu ainda mais poderosa, como uma fera ferida que se transforma em predador implacável. Novos membros se juntaram, gastos militares explodiram para 5% do PIB até 2035, e o apoio à Ucrânia se tornou um furacão incontrolável. E como relatou o RBC Ucrânia em 3 de novembro, um plano ousado para reforçar o flanco oriental com drones tomará forma até meados de 2026, criando uma guerra de drones contra a ameaça russa. Novamente, vemos a NATO se fortalecendo de maneiras que nunca seriam necessárias, se Putin simplesmente houvesse mantido seu país fora da Ucrânia. Agora, continue essa narrativa sinistra, onde Putin, talvez iludido em seu bunker silencioso e abafado, pense: vencer na Ucrânia resolveria tudo, verdade? Ele poderia expandir a Rússia para contrabalançar a NATO ampliada, e com o controle da Ucrânia, negociaria o fim das sanções, revivendo as finanças estranguladas de seu país. Claro, mais de 1 milhão de baixas russas pesam como pedras no peito, um fardo silencioso, o cheiro de sangue seco no ar gelado, mas ele pode acreditar que milhões de ucranianos anexados compensariam, rejuvenescendo a nação exaurida. Que ilusão patética! Dragone, o almirante, alerta na BBC, mesmo uma vitória russa não entregaria controle sobre a Ucrânia. Não haverá governo fantoche amigo, como na Bielorrússia. Putin falhará, insiste ele. Será que o líder compreende? Ou ele se convenceu de que sua operação militar especial liberta o povo ucraniano de um governo tirano? A realidade morde como gelo cortante. A maioria ucraniana odeia Putin e rejeita marionetes russas. Por quê? Voltemos àquele agosto sombrio, quando o Kiev Independent revelou uma pesquisa chocante. Imagine o clique incessante de telefones votando, o sussurro de vozes exaustas rejeitando acordos de paz propostos. Esses acordos incluíam restrições à adesão ucraniana à NATO e à cessão de 4 regiões parcialmente ocupadas à Rússia. O veredicto? Mais de 3/4 dos ucranianos disseram não, em números massivos, quase 82% em maio, um declínio sutil, mas ainda uma muralha de rejeição abjeta. Qual o custo dessa teimosia russa que humilha até seus próprios sonhos? Dragone aponta: a guerra forçou a Rússia a negociar mais cedo ou mais tarde, mas o obstáculo é Putin, cravado em ilusões. Sinta o ar pesado dos corredores de poder, onde assessores sussurram estratégicas fracassadas. Você consegue ouvir o zumbido persistente dos bombardeios incessantes, sentir o frio penetrante dos invernos orientais que congela os ossos dos soldados caídos? Putin sangra seu próprio país, drenando vidas e riquezas em uma armadilha feita por ele mesmo, uma humilhação global que ecoa como um trovão distante. E a reviravolta? Mesmo que vença, o preço devastador deixará a Rússia cambaleante por décadas. Será que Putin acordará antes do abismo, ou continuará a empurrar a nação para a beira do precipício? Ouça com atenção, porque a próxima revelação pode chocar ainda mais.
Imagina a Ucrânia, rejeitando pacificações que levam à submissão à Rússia. Em porcentagens massivas, o povo diz não à dominação. Isso humilha os planos de Vladimir Putin, tornando sua guerra um fracasso prolongado. Essa rejeição, exposta em pesquisas recentes, mostra que mais de 3/4 dos ucranianos, cerca de 77%, rejeitam acordos de paz que impõem restrições à adesão à OTAN. E cedem 4 regiões ocupadas à Rússia. Um leve declínio desde maio, quando eram 82%, mas ainda evidenciando zero apetite por influência russa nas ações da Ucrânia. Sinta o frio da resistência, o cheiro de pólvora distante nas ruas de Kiev, o toque gelado do medo que fomenta a coragem. O almirante Giuseppe Cavo Dragoni, chefe do Comitê Militar da OTAN desde janeiro de 2025, destaca em declarações à BBC, em novembro de 2023. Essa recusa revela que a Ucrânia lutará até o fim contra a Rússia. Mesmo se a operação militar especial de Putin ocupar todo o território, ele não terá uma nação controlável. Não um povo disposto a impulsionar a economia instável da Rússia. Pelo contrário, governará um país repleto de subterfúgios, sabotagens e resistência subterrânea por anos após uma vitória russa. Ouça o sussurro dos rebeldes nas sombras, sinta o peso da agonia familiar em lares destruídos. Aqui vem a reviravolta. Será que Putin percebe que sua fé na adesão ucraniana ao domínio russo é rejeitada vigorosamente pelo próprio povo ucraniano? Essa rejeição, apoiada pela OTAN e seus membros europeus, assegurará que a defesa da Ucrânia persista. Nações europeias que apoiam Kiev agora estão preparadas para continuar, alerta Dragoni. Tudo o que Putin fez na Ucrânia serve de despertar rude para a Europa, não subestimar a Rússia. Em vez disso, a OTAN deve se fortalecer agressivamente contra ameaças russas. Inclusive sugestões nucleares. Escute o perigo crescente. Em outubro de 2023, a BBC revelou que a Rússia apresenta 2 novas armas nucleares para intimidar oponentes. Será que esses artefatos, discutido desde 2018, mudarão o equilíbrio global, ou apenas expõem a fraqueza estratégica de Putin? Elas alimentam debates sobre se armas nucleares são relevantes contra drones supersônicos ou mísseis hipersônicos. Primeira arma, chamada Poseidon. Navega em rotas imprevisíveis a até 120 milhas por hora. A Rússia afirma que é impossível interceptá-la. A segunda, Burevestik, míssil de cruzeiro nuclear movido a energia atômica. Supostamente com alcance ilimitado, um pesadelo invisível no céu. Mas quão eficaz é um artefato lento contra a tecnologia rápida de hoje? Será que essas invenções, não provadas em combate, apenas consomem recursos de uma Rússia fundada na lama ucraniana? O almirante Dragoni insiste, a guerra na Ucrânia é uma questão Bob-Jeddão, exigindo negociação inevitável. Putin, porém, resiste por teimosia, acreditando na força militar que se revelou falha. Inteligência Americana Relatório, via NBC em outubro de 2023, vê Putin irredutível em demandas de paz, mais entrincheirado que nunca. Seu exército perde milhares de soldados e equipamentos mensalmente. A economia sangra bilhões, com sanções congelando 340 bilhões em reservas russas. Mais 78 bilhões em perdas no setor energético após 3 anos. Sobre 460 empresas fugiram da Rússia, causando inflação e desaceleração econômica para 1,4% em 2025, talvez pior, com expansão de apenas 1% nos primeiros 9 meses de 2024. Como explica Russia Matters, a invasão pretendia ser rápida, como Putin alegou em 2014 ao Guardian, conquistar a Ucrânia em 2 semanas. Agora, 4 anos se arrastam. Dentro da Ucrânia, além de perdas militares russas, 1,4 milhões de tropas feridas, capturadas ou mortas desde dezembro de 2022, conforme o Ministério da Defesa ucraniano, tanques destruídos em mais de 11,3 mil, artilharia em 34,25 mil, armas antiaéreas em 1,2 mil, aviões russos abatidos, 428. Helicópteros, 346. Veículos aéreos não tripulados perdidos, incríveis 77,86 mil pela defesa ucraniana. Essa estratégia errada cria uma classe média artificial na Rússia, enriquecida com a guerra, mas em cognição e álcool,
conforme Vladislav Inozentsev, economista russo. Fora da Ucrânia, paradoxalmente, a OTAN fica mais forte. Suécia e Finlândia ingressam em resposta, preenchendo lacunas no Báltico. Segundo os News, Suécia porta experiência em submarinos, protegendo o porto de São Petersburgo. NATO reforça a presença, alto gasto militar a 5% do PIB até 2035, sob pressão de Trump. Novos planos, como drones na fronteira oriental até 2026, contra ameaças russas. Putin queria enfraquecer a OTAN, obteve o oposto. Humanos encorajam filhos a guerras por fortuna, enquanto bombardeios russos arrasam infraestrutura energética ucraniana, causando fome e frio. Rios alcançam 77,86 mil drones perdidos, sinalizando derrotas. Economia russa declina 4 vezes mais lenta que 2023. OTAN patrulha agora o Báltico, tornando um lago aliado quase completo. Será que Putin lamenta ter trocado segurança por caos? A rejeição ucraniana humilha sua visão míope, forçando resistência eterna e fortalecimento aliado. Você já imaginou uma arma que rasteja pelos oceanos como um predador invisível, mudando de rota a cada instante, enquanto o mundo treme de medo? E se eu disser que essa ameaça nuclear russa, apelidada de Poseidon, viaja a velocidades de até 193 km por hora, tornando-se quase impossível de interceptar? Mas será que isso realmente assusta a OTAN, ou é só mais um blefe de Putin que está prestes a ser desmascarado? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai virar sua visão de cabeça para baixo. Na parte anterior, mergulhamos no arsenal nuclear russo, com o Poseidon emergindo como uma besta submarina, navegando em rotas imprevisíveis a 193 km por hora, desafiando qualquer defesa. A Rússia jura que nada a para, mas e agora? Essa ilusão de poder absoluto começa a rachar? Pense nisso. Quão real é essa ameaça em uma era de mísseis supersônicos e hipersônicos que cortam o céu como raios furiosos? O ar vibra com o zumbido distante de drones, e o cheiro salgado do mar evoca imagens de profundezas escuras, onde segredos nucleares se agitam. A Rússia revela outro monstro, um míssil de cruzeiro nuclear chamado Burevestik. Ele prometia alcance ilimitado, voando sem fim, impulsionado por energia nuclear que faz o solo tremer sob seus pés. Mas será que essas fanfarronices são puras ou apenas fumaça? Você sente o peso dessa dúvida, como um vento gelado da tundra russa soprando dúvidas. Putin adora exibir esses brinquedos apocalípticos, brandindo-os como um rei enlouquecido em seu trono de gelo. Ele ameaça, mas o almirante Giuseppe Cucci, voz firme da OTAN, corta o ar com palavras afiadas. Em entrevista à BBC, ele declara: "Não nos sentimos ameaçados por eles. Estamos prontos para defender nossas 32 nações e 1 bilhão de pessoas. Somos uma aliança nuclear." Sinta o eco dessa confiança, como o clangor de escudos se erguendo contra a tempestade. Dragone não mente, e isso humilha o Kremlin de forma brutal. Como Putin ousa blefar quando a OTAN responde com um rugido igual? Imagine o contragolpe. A presença dos Estados Unidos na OTAN garante acesso a 5.044 armas nucleares, segundo a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, ou ICAN. A Rússia tem um pouco mais, cerca de 5.500, diz a ICAN. Mas essa pequena diferença? Ela evapora com França e Reino Unido somando 515 ogivas, conforme a Associação de Controle de Armas. O coração acelera só de pensar. Essas potências podem lançar de terra, mar ou ar, com uma infraestrutura que faz o planeta inteiro pausar, o suor frio escorrendo pela espinha. Não são precisos todos esses foguetes flamejantes para arrasar nações, o ar ficaria carregado de poeira radioativa, o silêncio sufocante após o estrondo inicial. É o terror da destruição mútua assegurada, um equilíbrio que sempre funcionou como uma corda bamba sobre o abismo. Mas aqui está o erro colossal de Putin. Ele crê que pode lançar ameaças nucleares críveis contra a OTAN, ignorando que a aliança devastaria a Rússia com igual fúria. Sinta o cheiro de pólvora não disparada, o formigamento na pele de um confronto que ninguém quer, mas que ele provoca. Suas bravatas antigas, que outrora dobravam joelhos, agora só inflamam respostas mais duras da OTAN, graças à guerra na Ucrânia.
É como cutucar um urso adormecido e acordar uma matilha de lobos. E se isso fosse só o começo? Putin desenterra novas armas nucleares, posando como o grande conquistador, mas Dragoni rebate: a OTAN é uma aliança nuclear, pronta para o embate. O que acontece quando o blefe vira realidade? A resposta de Putin pode ser sua maior fraqueza ainda, ou será que a OTAN está subestimando o monstro que ele criou? Fique ligado, porque o próximo golpe vai ecoar por continentes inteiros. Em tempos de turbulência global, a guerra na Ucrânia continua a ser um divisor de águas. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, possui uma estratégia militar que se desgasta a cada dia. Enquanto ele ameaçava com seu poderio nuclear, agora a situação é distinta. A NATO não está mais amedrontada. Dragoni, um almirante da NATO, enfatiza que a aliança se tornou uma potência nuclear e, como resposta, o que antes eram ameaças agora parecem acenar para uma maior união e fortalecimento da NATO. O que poderia ser um jogo rápido e fácil, transformou-se numa batalha prolongada. O que começou como uma invasão relâmpago da Ucrânia há anos, se arrasta, e as consequências para a Rússia são severas. Imagine um cenário onde, ano após ano, Putin avança a taxa de 1% do território ucraniano. Uma conquista que levaria décadas. E enquanto isso, o que resta da grandeza da Rússia se dissolve em meio à incompetência estratégica e à decadência econômica. Em outubro, foi relatado que, se continuar nesse ritmo, a Rússia terá ocupado apenas 20% da Ucrânia até o final de 2025, um marco que é mais uma vergonha do que uma vitória. E o que vem a seguir? Há 80% de território a ser conquistado, mas com Putin prestes a sair do poder antes de alcançar essa meta. Mesmo que a Rússia persista, o caos econômico continua a aumentar. A queda da população russa está em números alarmantes, enquanto a economia se despedaça sob suas próprias falhas. Ademais, o plano de Putin para fragilizar a NATO não passou de um sonho. A aliança agora se expande, recebendo novos membros e aumentando seus investimentos em defesa. Mesmo se a Rússia controlar uma parte da Ucrânia, essa região nunca será verdadeiramente russa, pois os ucranianos batalham com garra contra qualquer domínio. E o que dizer de uma aliança com a China? A dependência russa se aprofunda, enquanto Putin, irônico, entrega terras russas em troca de apoio. O lema "a guerra nunca é gratuita" ressoa mais do que nunca. À medida que a Rússia se consome em suas próprias armadilhas, as consequências para Putin se tornam claras, suas vitórias são ilusórias. Mesmo se alcançar algum tipo de sucesso, os custos deixarão a Rússia mais fraca do que jamais foi. Como será o futuro de um país que se deixou levar por erros estratégicos? As consequências reverberam não apenas dentro das fronteiras russas, mas em todo o globo. O que acontece quando a ambição ultrapassa a capacidade? As respostas nascem entre as chamas da luta e as cicatrizes da guerra. A história ainda está sendo escrita, e a forma como ela evoluir depende de cada movimento dado a partir de agora. Imagine só, Vladimir Putin, o líder inflexível da Rússia, forçando seu próprio país a um declínio devastador. Meses após meses, o Kremlin sangra militares e riquezas na Ucrânia, enquanto o presidente ignora os custos exorbitantes. Talvez ele não perceba que está empurrando a Rússia para um abismo ainda maior. Um especialista da OTAN, Giuseppe Cavour-Ragone, que chefia o Comitê Militar desde janeiro de 2025, disse à BBC em 2 de novembro, a guerra entre Rússia e Ucrânia é um lamaçal sem fim. E Putin não tem saída. Acredite, é uma oportunidade rara de derrota total. Sua estratégia, supostamente brilhante, deveria desgastar a Ucrânia rapidamente, para conquistar tudo sem esforço. Mas veja só, a Rússia afunda no próprio lodo criado. Ragone está certo, claro. Quando você começa a perder tropas e equipamentos em massa, fica preso no destino de Putin. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, até 4 de dezembro, 1,4 milhão de russos foram feridos ou capturados desde o início da invasão. Não paramos por aí. A Rússia perdeu mais de 11.300 tanques, 34.250 unidades de artilharia, 66.500 veículos blindados. E olhe os números do Ministério: 1.200 unidades de guerra antiaérea,
428 aviões russos e 346 helicópteros destruídos. A Rússia também perdeu espantosos 77.860 veículos aéreos não tripulados. Mas esse conflito não apenas corrói a força militar russa. Ele esmaga o bolso do país. Voltaremos a esse ponto logo. Primeiro, esses números revelam um presidente russo perdendo o controle da guerra que iniciou. É por isso que, segundo o Conselho de Segurança Nacional, Putin cria uma dicotomia na Rússia. O termo, cunhado pelo economista Vladislav Innocencio, descreve o uso de uma classe média artificial para gerar ódio contra a Ucrânia. Essa classe falsa usa a guerra para enriquecer, empurrando mães e filhos a incentivarem jovens a guerras, em vez de empregos ou estudos. Às vezes, muitos russos se contentam com o básico da economia. Mas agora, essa classe falsa significa que o conforto é efêmero. Aqueles que lucram com a Ucrânia veem famílias inteiras mergulhando na pobreza permanente. É chocante, famílias inteiras se afundando, enquanto a Rússia gera um novo tipo de miséria na Ucrânia. Pense nos bombardeios devastadores, destruindo infraestruturas elétricas e energéticas, fazendo moradores de cidades rasgadas viverem em escuridão fria, cheiro de fumaça e chamas lambendo prédios arruinados. Impactado com explosões ecoando, o tato da fissura no solo sob os pés. Mas o fardo real dos bombardeios vai além. Passamos ao impacto econômico na Rússia. Em fevereiro, Rússia Meres destacou os custos financeiros de 3 anos de guerra, algo que Putin nunca previu. Sanções paralisaram a economia russa, congelando 340 bilhões de dólares em reservas, acrescidos a 78,5 bilhões de dólares perdidos no setor energético. Mais de 460 empresas saíram da Rússia por causa da guerra, golpeando ainda mais a economia. Depois da inflação pela transformação da economia russa em molde de guerra, o crescimento desacelera. O Fundo Monetário Internacional estima crescimento de apenas 1,4% em 2025, seguido de 1,2% em 2026. Pode ser pior. Em 30 de outubro, o Moscow Times reportou o terceiro trimestre consecutivo de desaceleração econômica. Os primeiros 9 meses de 2025 viram a economia russa expandir só 1%, 4 vezes mais devagar que no ano anterior. Tudo por causa do atolamento na Ucrânia. Essa operação militar especial nunca foi pensada para durar anos. Para Putin, a invasão deveria ser fácil. Em 2014, o Guardian informou que Putin disse que a Rússia poderia conquistar toda a Ucrânia em 2 semanas, se quisesse. Mais de uma década depois, 2 semanas viraram quase 4 anos. Como diz Ragone, a Rússia terá que negociar. O único obstáculo é Putin's teço. Sua incapacidade de ver o custo real de erros estratégicos na Ucrânia significa resistência a negociações. Pelo menos segundo uma avaliação de inteligência estadunidense, reportada pela NBC em 28 de outubro. A análise revela que, segundo avaliações de inteligência dos Estados Unidos, Putin está relutante em reconhecer o custo real de seus erros estratégicos na Ucrânia. Isso significa que ele se recusará a negociar por quanto tempo puder. Fontes indicam que tanto um oficial sênior dos Estados Unidos quanto uma autoridade do Congresso acreditam que Putin está mais entrincheirado do que nunca, o que se reflete tanto em seu exército quanto na economia russa. O resultado? O exército perde milhares de soldados e equipamentos mensalmente, enquanto a economia sangra bilhões. A teimosia e a crença inabalável na força militar da Rússia têm mostrado que essa força não é capaz de alcançar os objetivos propostos por Putin. Ele está drenando a capacidade do seu país, tanto em recursos humanos quanto financeiros. Mesmo que a Rússia tenha algum sucesso, o custo da guerra fará com que o país permaneça debilitado por anos, talvez até por décadas. Porém, o que é ainda mais alarmante para a Rússia é o que a invasão provocou fora de suas fronteiras. Como resultado direto das ações de Putin, a OTAN se fortaleceu como nunca. O oposto do que Putin desejava. Na verdade, uma de suas metas era impedir a expansão da OTAN em direção ao território russo. Porém,
Ao que parece, a invasão gerou um efeito contrário. Tanto a Suécia quanto a Finlândia decidiram se juntar à aliança, evidenciando um erro estratégico de grandes proporções. A entrada da Suécia é uma complicação particular para a Rússia. Agora, a OTAN pode reforçar substancialmente suas defesas na região nórdica do Mar Báltico. A experiência sueca em operar submarinos é um ativo valioso, permitindo patrulhar o acesso ao imenso porto de São Petersburgo, um dos principais pontos estratégicos da Rússia. Esses desdobramentos colocam a Rússia em uma posição ainda mais vulnerável, criando um novo paradigma de defesa que pode coexistir com um clima de crescente tensão geopolítica. O que isso significa para o futuro da Rússia no cenário mundial? As consequências dessas ações podem se desdobrar de formas que Putin jamais imaginou. O saldo da guerra na Ucrânia é um tema que fascina e assusta a todos nós. A incapacidade do líder russo em perceber as graves consequências de seus erros estratégicos o faz resistir a qualquer negociação. Essa análise foi confirmada por uma avaliação de inteligência dos Estados Unidos, conforme relatado pela NBC News. Especialistas acreditam que Putin se encontra mais enraizado do que nunca em suas decisões. E isso não se limita à sua postura, mas se reflete também na situação desesperadora das tropas e na economia da Rússia. Milhares de soldados e uma quantidade imensa de equipamentos estão sendo perdidos todos os meses, enquanto a economia sangra bilhões. O erro estratégico de Putin na Ucrânia é um mix de teimosia e uma crença irracional na força de um exército que, na verdade, falhou em cumprir seus objetivos. Mesmo que a Rússia obtenha algum sucesso no campo de batalha, o custo é tão alto que mortalizará fraquezas que perdurarão por anos, até mesmo décadas. Assim, o que se observa são não apenas os estragos na Ucrânia, mas um colapso iminente da influência russa. E se você acha que a situação não poderia piorar, é importante ressaltar que as ações de Putin levaram a um fortalecimento incomparável da NATO. Isso é totalmente oposto ao que o presidente russo desejava alcançar. Desde a invasão, a aliança militar expandiu-se, absorvendo países como Suécia e Finlândia, que agora fortalecem suas defesas na região nórdica, especialmente no Mar Báltico. Imagine o impacto disso na estratégia militar russa, que se vê cercada por forças mais robustas. Com a entrada da Suécia, a NATO conseguiu não apenas ampliar sua presença, mas reforçar sua capacidade de patrulha em uma das áreas mais críticas para a segurança da Rússia. Uma nova era se inicia, onde os erros de cálculo de Putin não apenas desencadearam uma guerra, mas também criaram um adversário mais unido e determinado, deixando a Rússia em uma posição vulnerável. Até onde isso tudo pode levar? Enquanto Putin insiste em sua visão distorcida de controle, o mundo ao redor se adapta e se prepara. E, à medida que os ecos das batalhas ressoam nas ruas, fica a pergunta: qual será o futuro não só da Rússia, mas de todas as nações envolvidas nesse conflito? A história ainda está se desenrolando, e cada decisão tomada pode ser a diferença entre a vitória ou a ruína.